Então, bom dia a todos. Vamos hoje retomar a nossa leitura da ciência oculta. Hoje é o dia 3 de fevereiro e nós estamos na página 291. Mas vamos fazer uma pequena retrospectiva. Então, esse livro ele está falando que a Terra passou por vários estágios de evolução. E de acordo com a pesquisa do Steiner, tivemos três fases anteriores, que é a fase de Saturno, do antigo Saturno, do antigo Sol e da antiga Lua. E agora nós estamos nessa fase atual da Terra e vamos ter três fases posteriores, que é a Júpiter, Vênus e Vulcão. E ele diz o seguinte, que existe uma constante metamorfose que passa por esses estados espirituais e esses estados materiais, né? Então, aos poucos, o nosso corpo foi se densificando. E em cada período foi feita a formação de um dos corpos suprassensíveis do homem, né? Que a gente estudou em cada fase. E o que ele fala mais é que, principalmente nesse capítulo, que a gente. Ah, não, acho que uma coisa importante que a gente tem que falar é que existe sempre uma repetição das fases anteriores da Terra, né? Então, ele falou da primeira época, que é a época polar, depois ele fala, na época polar tem a repetição de Saturno, na segunda época, hiperbórea, a repetição do Velho Sol. Depois teve a época da Lemúria, que teve a repetição da Lua, e depois a Atlântica, né, que começa então a evolução da Terra, propriamente dita. E nessas culturas pós-atlânticas, teve então um aperfeiçoamento daquilo que foi desenvolvido nessas épocas correspondentes. E nessas culturas pós-atlânticas, a gente tem então a cultura hindu, a cultura persa, a egipto-caldaica, a greco-romana e a nossa época atual, né? Onde os mistérios foram sendo renovados, né? E a partir da época greco-romana, com o evento do Cristo, existe agora uma nova iniciação, onde a partir da, da nossa nessa época greco-romana ainda, as pessoas ainda não tinham já um intelecto desenvolvido, mas não o suficiente para compreender esse mistério. Portanto, eles ainda estavam ligados a essas forças mais espirituais e existiam sábios mais ligados ainda a essa época desses antigos mistérios, né? Mas agora, a partir da nossa época moderna, agora que estamos na alma da consciência, né, nessa época atual, cada vez mais, a partir do nosso livre-arbítrio, temos que buscar a compreensão, então, desse mistério. É uma nova iniciação, como Steiner fala, é uma maneira nova, a partir da nossa individualidade e da liberdade que cada um pode ter em relação a isso. E então ele fica falando o tempo todo dessa relação entre esse mundo passado, para a gente poder compreender o presente e o futuro. E isso dentro da evolução cósmica, mas também dentro, a gente pode falar, dentro da nossa própria individualidade, na compreensão dos fatos passados da nossa biografia, para compreender o que acontece hoje, né, para melhorar o futuro. Então, ele fala um pouquinho que na época egipto-caldaica não tinha nenhuma reflexão lógica, não existia a lógica, e que isso começa a aparecer a partir do período greco-romano, né? Então, a partir do período greco-romano, começa um afastamento dessa percepção onírica, e agora, na nossa época atual, a partir do século XV, toda essa disciplina espiritual,
é feita a partir da imaginação, da inspiração e intuição. Então, todos aqueles exercícios descritos nos livros que a gente já leu, a Teosofia, o Conhecimento dos Mundos Superiores, e deve ter outros aí por aí. Então, desde Cristo tem essa nova forma de iniciação, e ele fala também agora nesse último capítulo que houve homens que, além dessa imaginação, inspiração, intuição, que era mais, não era consciente, né? Eles são os sucessores, então, dos antigos iniciados, e eles reconhecem o mistério. Então, eram homens mais especiais, né? Porque para eles, nesta época do mistério do Gólgota, era ainda muito difícil entender o que estava acontecendo. Mas existiam homens mais ligados nisso, né? Eu fico imaginando os discípulos né? Então, acho que assim, bem sucintamente, mais ou menos o que a gente viu nesse capítulo, nesses 15 capítulos que nós já lemos. 15 capítulos, quero dizer, 15 parágrafos desse capítulo, né? Muito bem. Alguém quer completar alguma coisa de que lembram? Senão vamos continuar lendo. Então, nós estamos na página 291. Que página é a sua, Cris? É a 291 mesmo. Quem é que tem? Ah, é a A Ângela, né? Ângela, É, Aqui é 212 tá, para mim, bem na parte superior ali. tá. Então, vamos lá. Por outro lado, também se desenvolveu nessa época o que se pode considerar uma fluência cada vez maior dos conhecimentos da consciência suprassensível moderna para as almas humanas. Embora inicialmente de modo quase imperceptível, o saber oculto flui para a maneira de pensar dos homens desse período. É natural que até o presente as forças do intelecto tenham uma atitude de rejeição frente a esses conhecimentos. Só que o que tiver de acontecer, acontecerá de qualquer modo, apesar de todas as rejeições temporárias. Segundo uma denominação simbólica, pode-se chamar o saber oculto, que a humanidade assimila por esse lado e que será assimilado cada vez mais de conhecimento do Graal. Quem aprender a compreender esse símbolo em seu profundo significado, tal como é apresentado de forma narrativa e lendária, descobrirá que significativamente ele contém a essência do que acima denominamos conhecimento da nova iniciação, tendo no centro o mistério do Cristo. Os iniciados modernos podem, portanto, ser chamados de iniciados do Graal. É a ciência do Graal que conduz o caminho para os mundos suprassensíveis, cujas primeiras etapas são descritas nesse livro. Esse conhecimento tem a particularidade de seus fatos só poderem ser pesquisados ao terem sido adquiridos os meios para isso, tal como descritos nesse livro. Uma vez pesquisados, porém, eles podem ser compreendidos justamente pelas faculdades anímicas desenvolvidas no quinto período. Aliás, ficará sempre mais claro que essas forças serão satisfeitas em grau cada vez maior por esses conhecimentos. Atualmente, nós vivemos numa época em que esses conhecimentos devem ser mais intensamente acolhidos na consciência geral do que antes. E este livro deseja fazer suas comunicações partindo desse ponto de vista.
Na medida em que a evolução da humanidade se nutrir dos conhecimentos do Graal, o impulso dado pelo evento crístico se tornará cada vez mais significativo. Ao lado exterior da evolução cristã, será cada vez mais acrescentado o interior. O que pode ser conhecido pela imaginação, intuição e inspiração sobre os mundos superiores, em ligação com o mistério crístico, impregnará cada vez mais a vida pensamental, emocional e volitiva do homem. O saber oculto do Graal se tornará manifesto, impregnando cada vez mais como uma força interna as manifestações existentes dos homens. No decorrer do quinto período, que é o nosso atual, né? Os conhecimentos dos mundos suprassensíveis afluirão para a consciência humana. E quando se iniciar o sexto período, a humanidade poderá ter recuperado num nível superior o que possuiu numa época anterior, mediante um tipo ainda nebuloso de vivência não sensorial. Contudo, essa nova propriedade terá uma forma muito diferente da antiga. O que outrora a alma sabia dos mundos superiores não era nela impregnado por sua própria capacidade intelectual e sentimental. Ela o sabia como dádiva inspirada. No futuro, ela não apenas terá as inspirações, estas sim ela compreenderá, sentindo-as como a essência do seu próprio ser. Ao apropriar-se de um conhecimento sobre este ou aquele ser ou objeto, por sua própria natureza, o intelecto achará esse conhecimento justificado. Quando outro conhecimento sobre um preceito moral ou uma conduta humana se fizer valer, a alma dirá a si própria: meu sentimento só se justificará perante si mesmo se eu também realizar o que estiver de acordo com esse conhecimento. Essa disposição anímica deverá desenvolver-se num número suficientemente grande de pessoas no sexto período. O sexto período é Júpiter, né? No quinto período, repete-se, de certo modo, a contribuição do terceiro período, o Egito caldaico, para a evolução da humanidade. Naquela época, a alma ainda percebia certos fatos do mundo suprassensível, mas essas faculdades de percepção estavam justamente desaparecendo. É que as faculdades intelectuais se preparavam para sua evolução e, a princípio, deveriam excluir o homem do mundo superior. No quinto período, manifestam-se novamente os fatos suprassensíveis que no terceiro período eram contemplados num estado nebuloso de consciência, só que agora impregnados pelas forças intelectuais e pessoalmente emotivas dos homens. Elas também são impregnadas por aquilo que pode ser outorgado à alma humana pelo conhecimento do mistério crístico. Com isso, assumirão uma forma totalmente diversa da anterior. Enquanto nos tempos antigos as impressões dos mundos suprassensíveis eram sentidas como forças que impulsionavam o homem, sediadas no mundo espiritual exterior, no qual ele não estava incluído, pela evolução da nova época, essas impressões passam a ser sentidas como um mundo para dentro do qual o homem vai avançando, firmando-se aí cada vez mais. Ninguém deve acreditar que a repetição da cultura egipto-caldaica possa suceder de modo que a alma simplesmente assimile o conteúdo existente naquela época, o qual foi transmitido desde então. O impulso crístico, bem compreendido, atua de modo que a alma,
Após recebê-lo, sinta-se membro de um mundo espiritual, passando a conhecer e a agir como tal, ao passo que anteriormente estava fora dele. Enquanto no quinto período o terceiro ressurge, desse modo, para mesclar-se na alma humana com o elemento totalmente novo trazido pelo quarto período, algo semelhante ocorre no sexto relativamente ao segundo, e no sétimo relativamente ao primeiro, o hindu antigo. Tem um espelhamento, né? Ele está falando das épocas culturais. Toda a maravilhosa sabedoria do hinduísmo antigo, proclamada pelos grandes instrutores da época, poderá existir novamente como verdade de vida das almas humanas no sétimo período. Ora, as transformações nas coisas terrestres exteriores ao homem produzem-se de maneira a guardar certa relação com a própria evolução da humanidade. Transcorrido o sétimo período, a Terra será atingida por um cataclismo comparável àquele ocorrido entre as épocas Atlântica e pós-Atlântica. E as posteriores condições terrestres transformadas se desenvolverão, por sua vez, em outros 7 períodos. As almas humanas que então se encarnarem vivenciarão num nível mais elevado aquela comunhão com o mundo superior, experimentada em nível inferior pelos Atlantes. Contudo, só se mostrarão aptos para as condições terrestres reformuladas as pessoas que possuírem, encarnadas em si, almas adequadamente desenvolvidas pelas influências do período greco-romano e dos seguintes, o quinto, o sexto e o sétimo da evolução pós-atlântica. O interior dessas almas corresponderá ao resultado evolutivo da Terra até então. As demais almas deverão ficar para trás, enquanto anteriormente lhes teria sido facultado criar para si mesmas as condições para prosseguir junto. Fala, Ana. Bom dia, Eliana. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Eliana, esse espelhamento, isso que eu entendi. Depois desse sétimo período, né, que se falou que é de Júpiter, é isso? Vai ter esse cataclisma e é como se fosse um novo ciclo acontecendo. Mas você falou no parágrafo anterior que tinha esse espelhamento. Esse espelhamento se dá nesse período, ou esse espelhamento vai ser o espelhamento que nós passamos com essa nova fase depois do cataclisma? Isso eu não entendi. Então, aqui na nossa época moderna, a gente já está espelhando essa época egipto-caldaica. E o que ele está falando que em Júpiter a gente vai, pelo que eu entendi, a gente vai espelhar a época persa. E em Vulcão a gente vai espelhar a época hindu, pelo que eu estou entendendo. Então a gente sempre está espelhando uma época, né? Então agora, na nossa época, espelhando essa cultura egipto-caldaica, né? Que é uma cultura que lembra da mumificação, da importância do corpo e tudo mais, a gente está espelhando essa época. E agora, só que agora a gente espelha modificando, né? Porque agora a gente já vivenciou o impulso crístico, o mistério do Gólgota, e agora cada um de nós, conscientemente, porque estamos na alma da consciência, fazemos um caminho de compreensão desse mistério. Não mais como algo que vem de fora, como ele diz, mas algo que é um caminho interior, né?
através dos exercícios, através das meditações e tudo mais, para a compreensão desse mistério. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas Respondeu. Então, atualmente a gente está fazendo espelhamento dessa época egipto-caldaica, é isso? é, pelo que ele fala, não Ô, é? Eliana, Tá. aí assim, ó, eu fui para outro lugar, tá? Porque eu estava entendendo que todas essas, enfim, esses espelhamentos e tal, nós estamos vivendo agora na Terra, que seria um processo de evolução, e não para Júpiter o espelhamento outro, para Vênus o outro e Vulcano o outro. Eu estava entendendo que era que tudo isso nós estamos vivendo, que é esse processo de transformação e que vai gerar essa nova, vamos dizer assim, encarnação da Terra, né? Esse é o movimento de agora, das épocas. Nós estamos numa época, né? Nessas épocas, na época pós-Atlântica. Então, o que a gente está agora me deu assim, ó, eu não consegui entender esse. Fala, Cris. Posso só, assim, só lembrando, todo o processo evolutivo se dá em 7 etapas, sendo que a quarta etapa é a fase que acontece algo novo. Vem, acontece algo novo e segue metamorfoseado, digamos assim. Espera um pouquinho, Cris. A quarta etapa é a greco-romana. E- Não, pera, só tô falando assim, geral, Ah, Ah, tá. tá. geral, só lembrando. Desculpa. Não, tudo bem. O que eu entendi desse capítulo é que ele fala em dois espelhamentos. Um, ele fala da Terra, o planeta e essa densificação. Anteriormente teve a antiga Lua, antigo Sol e antigo Saturno. Daí, depois da evolução da Terra, que tem aquela coisa lá daquele monte de anos, todas aquelas coisas, aí vai ter Júpiter, que vai espelhar a antiga Lua, Vênus, que vai espelhar antigo Sol, e Vulcão, que vai espelhar antigo Saturno. Paralelamente, ele fala da nossa evolução, da evolução do homem aqui na Terra. Então, a quarta etapa aqui foi a greco-romana, o mistério do Gólgota. Aí, anteriormente, foi Antigo Egito, Antiga Pérsia e Hindu. Hindu. Então, nós estamos na quinta, estamos refletindo o Antigo Egito. A próxima etapa, a sexta etapa pós-atlântica, vai refletir a Antiga Pérsia, e a sétima, ainda na Terra, vai refletir o hindu. É que ele está falando de dois espelhamentos, um do cosmos como um todo e um do ser humano aqui na Terra. Não sei se ajudou, se como que Muito, fica isso. Para muito, mim, assim, é isso aí. Perfeito. muito bom, Cris. Muito bem, e agora me perdi onde eu estava. Aí, Helena, volta nesse parágrafo da 293. Ora, as transformações das coisas para eixo que vai fixar mais. Pode ser? Não sei se. Alguém quer falar? Não. Ora, as transformações nas coisas terrestres exteriores ao homem produzem-se de maneira a guardar certa relação com a própria evolução da humanidade. Transcorrido o sétimo período, a Terra será atingida por um cataclisma comparável àquele ocorrido entre as épocas Atlântica e pós-Atlântica. E as posteriores condições terrestres transformadas se desenvolverão, por sua vez, em outros 7 períodos.
As almas humanas que então se encarnarem vivenciarão num nível mais elevado aquela comunhão com um mundo superior experimentada em nível inferior pelos Atlantes. Contudo, só se mostrarão aptos para as condições terrestres reformuladas as pessoas que possuírem, encarnadas em si, almas adequadamente desenvolvidas pelas influências do período greco-latino e dos seguintes, o quinto, o sexto e o sétimo da evolução pós-atlântica. O interior dessas almas corresponderá ao resultado evolutivo da Terra até então. As demais almas deverão ficar para trás, enquanto anteriormente lhes teria sido facultado criar para si mesmas as condições para prosseguir junto. Estarão maduras para as circunstâncias seguintes ao próximo grande cataclisma, aquelas que tiverem criado, justamente na transição do quinto para o sexto período pós-atlântico, a possibilidade de impregnar os conhecimentos suprassensíveis com as forças do intelecto e do sentimento. O quinto e o sexto período serão, de certo modo, os decisivos. No sétimo, as almas que houverem alcançado a meta no sexto período continuarão a desenvolver-se adequadamente. As demais, porém, encontrarão muito poucas oportunidades de recuperar o perdido sob as novas condições do meio ambiente. Só num futuro ulterior ressurgirão condições que permitam isso. Assim, progride evolução de período em período. O conhecimento suprassensível observa não apenas as mudanças futuras das quais participará somente a Terra, mas também aquelas que se desenrolam em cooperação com os corpos celestes ao seu redor. Chegará uma época em que a evolução na Terra e da humanidade terá progredido a ponto de poderem unir-se novamente à Terra as forças e entidades separadas desta, durante a época lemúrica, a fim de possibilitar o progresso dos seres terrestres. Então a Lua se ligará de novo à Terra. Isso acontecerá porque um número suficiente de almas humanas possuirá a força interior necessária para tornar essas forças lunares frutíferas para a evolução subsequente. Será uma época em que, ao lado da evolução superior, alcançada por um número adequado de almas humanas, ocorrerá uma outra que terá tomado a direção do mal. As almas retardatárias terão acumulado em seu karma tanto erro, fealdade e maldade, que logo formarão uma aliança específica dos maus e extraviados, renhidamente hostil à comunidade dos seres humanos benignos. Pois é, sempre assim, o bem e o mal, senão ninguém progride. Mas é isso depois da sexta época, é isso que eu. É, Depois desse período. à frente, É para frente. para frente, é. Tá. Quando a Lua vai se unir outra vez à Terra. Graças à sua evolução, a humanidade benigna dominará a utilização das forças lunares, podendo também transformar a porção maligna de maneira a possibilitar-lhe acompanhar como um reino terrestre especial a evolução posterior. Graças a esse trabalho da humanidade benigna, após certo período evolutivo, a Terra, unida à Lua, ficará apta a tornar-se novamente una com o Sol e também com os demais planetas. E depois de um intervalo, que se apresentará como um estágio num mundo superior, a Terra passará ao estado de Júpiter. Não é fácil essa compreensão, né?
mas é o futuro. É como eu fico imaginando assim, né, você sabe que eu gosto de criar imagem, né? Eu fico imaginando a Terra como, né, a imagem que a gente tem dela no cosmos, esse movimento, essa pulsação interna, né, essas forças acontecendo como, né, a lagarta dentro do casulo, que vai, é a transmutação mesmo, vai transformando em algo novo. Algo fica para trás, mas o novo também surge, né? Sim. E nós estamos vivendo, e de certa forma, né? Claro que aí o tempo, eu tenho, né? O tempo linear na minha cabeça, mas esse tempo, não é esse tempo, é daqui a 100 anos aqui. E a questão é o que nós estamos vivendo, né? Essas forças estão aqui agora. A minha responsabilidade é qual nesse momento, né? Em relação a isso, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ver o hoje, né? O que É, que eu estou fazendo hoje para que esse futuro possa ser, realmente a gente possa ter essa força de transformar o planeta em algo bom, né? De alguma forma é isso. e que envolva o maior número de pessoas, né? Isso sempre lá, pulsa aqui na minha cabeça. É individual e coletivo. É o caminho, agora o outro também, né? Sim. Então eu acho que eu parei aqui, né? Nesse estado, é isso? Não existirá o que hoje se denomina reino mineral. As forças desse reino mineral se terão transformado em forças vegetais. O reino vegetal, cuja forma será completamente nova em relação à atual, aparece no estado jupiteriano como o mais inferior dos reinos. Acima dele, acrescenta-se o reino animal, também transformado. Depois vem um reino humano, apresentando-se como descendente da comunidade maligna surgida na Terra, e a seguir os descendentes da comunidade humana terrestre benigna, como um reino humano num estágio superior. A história se repete, esse é o fato. Mas é estranho pensar que não vai ter reino mineral, né? Pois é, porque o reino mineral foi essa condensação. Lembra que a gente estudou lá no antigo Saturno, no Sol e na Lua? Foi havendo essa condensação para que existisse o mundo mineral. Então agora vai ser o processo inverso, né? Uma grande parte do trabalho deste último reino humano consiste em enobrecer de tal forma as almas caídas na humanidade perversa que estas ainda possam encontrar o acesso ao reino humano propriamente dito. O estado de Vênus será de natureza tal que também o reino vegetal terá desaparecido. O reino mais inferior será o reino animal, outra vez transformado. Acima deste se encontrarão três reinos humanos com diversos graus de perfeição. Durante esse estado de Vênus, a Terra continuará unida ao Sol. Em contrapartida, durante o estado jupiteriano, a evolução chegará ao momento em que o Sol tornará a separar-se de Júpiter e este receberá a influência solar de fora. Mais tarde ocorrerá novamente uma ligação entre o Sol e Júpiter, e a transformação evoluirá paulatinamente para o estado de Vênus. No decorrer deste, se desprenderá de Vênus um corpo celeste especial, contendo todos os seres hostis à evolução, qual uma lua incorrigível, caminhando ao encontro de uma evolução com um caráter impossível de expressar, por ser extremamente diverso de tudo o que o homem pode vivenciar na Terra. A humanidade evoluída, porém, continuará a progredir numa existência completamente espiritualizada até a evolução de Vulcão, cuja descrição
exorbita dos limites desse livro. É doido, né? Mas, na verdade, assim, não é o que a gente concebe como reino animal, reino vegetal, é tudo transformado, né? Tudo transformado, a gente nem imagina como pode ser. É, não dá nem para imaginar mesmo. Não imagina. Vê-se, pois, que do conhecimento do grau resulta o mais alto ideal imaginável para a evolução humana, a espiritualização que o homem alcança por seu próprio trabalho. Ora, essa espiritualização aparece, em última instância, como resultado da harmonia que no quinto e no sexto períodos da evolução atual o homem estabelece entre as adquiridas forças do intelecto e do sentimento e o conhecimento dos mundos suprassensíveis. O que ele elabora no interior da alma deverá tornar-se por si mundo exterior. O espírito do homem se eleva às grandiosas impressões de seu mundo exterior, primeiramente pressentindo e depois conhecendo entidades espirituais por detrás dessas impressões. O coração do homem sente a infinita sublimidade desse plano espiritual. Mas o homem também pode reconhecer que as vivências do intelecto, do sentimento e do caráter em seu interior são germes de um mundo espiritual vindouro. Quem supõe que a liberdade humana é incompatível com o prévio conhecimento e determinação da futura configuração das coisas, deveria ponderar o seguinte: a livre atuação do homem no futuro depende tão pouco do modo como as referidas coisas serão pré-determinadas, quanto essa liberdade depende de sua decisão de morar dentro de um ano numa casa cuja planta ele elabora agora. Ele será livre, na medida em que possa sê-lo de acordo com sua natureza interior, justamente na casa que construiu para si, e será livre em Júpiter e Vênus na medida de sua liberdade interior, justamente dentro das condições que lá surgirão. A liberdade não dependerá do que foi pré-determinado por circunstâncias anteriores, e sim do que a alma tiver feito de si mesma. Nossa, que alegria, né? É uma alegria saber disso, mas também é uma bruta de uma responsabilidade. Nossa Senhora. No estado terrestre está contido o que se desenvolveu dos anteriores estados, saturnino, solar e lunar. O homem terrestre encontra sabedoria nos processos que se desenvolvem ao seu redor. Essa sabedoria está aí inerente como resultado do que aconteceu antes. A Terra é a descendente da antiga Lua, a qual, com tudo que lhe pertencia, formou um cosmo da sabedoria. A Terra é agora o início de uma evolução pela qual se adiciona uma nova força a essa sabedoria. Ela leva o homem a sentir-se membro independente de um mundo espiritual. Isso decorre do fato do seu eu ter sido modelado pelos espíritos da forma no âmbito da época terrestre, do mesmo modo como seu corpo físico o foi pelos espíritos da vontade em Saturno, seu corpo etérico pelos espíritos da sabedoria no Sol, e seu corpo astral pelos espíritos do movimento na Lua. É da colaboração entre os espíritos da vontade, da sabedoria e do movimento que surge o elemento manifesto como sabedoria.
Na sabedoria, os seres e os processos terrestres podem sintonizar com os demais seres do seu mundo graças ao trabalho dessas três classes de espíritos. Por intermédio dos espíritos da forma, o homem recebe seu eu autônomo. No futuro, este se harmonizará com os seres da Terra, de Júpiter, de Vênus e de Vulcão, graças à força que se incorpora à sabedoria mediante a evolução terrestre. Trata-se da força do amor. É no homem da Terra que essa força do amor deve iniciar-se. E o cosmo da sabedoria está evoluindo para um cosmo do amor. De tudo que o eu é capaz de desenvolver em si mesmo, deve nascer o amor. O grande exemplo do amor é manifestado pelo elevado ser solar caracterizado ao abordarmos a evolução do Cristo. No mais profundo cerne da natureza humana, foi com essa evolução semeado o germe do amor, e é daí que o amor deve fluir para dentro de toda a evolução. Assim como a sabedoria previamente formada se manifesta nas forças do mundo exterior terrestre, nas forças naturais do presente, no futuro o próprio amor se revelará em todos os fenômenos como uma nova força natural. Eis o mistério de toda a evolução futura. O conhecimento e também tudo o que o homem realiza com base na verdadeira compreensão da evolução é uma semeadura que deve amadurecer como amor. E quanto mais força de amor surgir, tanto mais impulso criador será providenciado para o futuro. Naquilo que nascerá do amor, residirão as intensas energias que conduzem ao resultado final da espiritualização descrito acima. E quanto mais conhecimentos espirituais afluírem para a evolução humana e terrestre, tanto mais existirão germes vitais para o futuro. O conhecimento espiritual, por sua própria natureza, se transforma em amor. Todo o processo descrito, do período greco-latino até a época atual, mostra-se como deve ocorrer essa transformação e por que o início da evolução se deu em direção ao futuro. O que se preparou como sabedoria através das evoluções saturnina, solar e lunar, atua nos corpos físico, etérico e astral do homem, manifestando-se como sabedoria do mundo. No eu, porém, ela se interioriza. A partir desse estado terrestre, a sabedoria do mundo exterior converte-se em sabedoria interior no homem, e uma vez aí interiorizado, converte-se em germe do amor. A sabedoria é a pré-condição do amor. O amor é o resultado da sabedoria renascida no eu. Ô, Eliana, posso fazer um adendo? Claro. Ah, eu amanhã vou fazer um trabalho aqui no MAPAI, né, sobre comunicação com os corpos de técnicos e tal, né? E aí eu fiz um curso de comunicação não violenta, né? Aí eu estava revendo. E é muito interessante que a base da comunicação violenta, de um ponto de vista mais profundo, filosófico, né, é a busca da sabedoria, né? Porque a sabedoria ela só é possível quando eu entro em harmonia com o outro, quando eu consigo viver a compaixão, quando eu consigo, né, ter essa união mesmo. E isso só é possível a partir do momento que eu estabeleço um referencial primeiro em mim mesma. Porque a comunicação não violenta, ela parte de um princípio assim, ó, de necessidades não atendidas,
né? Que muitas vezes eu ataco o outro porque eu em mim não tô percebendo o que que eu preciso e que eu acho que o outro tem a responsabilidade de me dar, né? Então é muito interessante esse caminho assim que aqui fala do amor e é como eu entendo essa leitura que eu estou fazendo, essa revisão dos conteúdos, que se eu não entro em contato primeiro comigo, né, esse olhar amoroso comigo, das minhas necessidades, integrar, e aí a biografia fala muito isso, né? Como é que eu vou conseguir estabelecer essa ponte com o outro? E aí a definição de sabedoria é isso, quando eu consigo em mim estabelecer essa calma daquilo que eu necessito, que cabe a mim buscar atender ou comunicar o que eu preciso, aí eu consigo estabelecer uma ponte e até ampliar uma visão sobre o ponto de vista do outro, mesmo não concordando com ele, mas eu não preciso ir para o conflito. Não sei se eu me fiz entender, que mas para mim isso aqui casou totalmente. Sim, sim, muito bom. E em toda a sua fala estava tudo embutido o trabalho com os sentidos. Com os sentidos. O sentido é a base da comunicação humana. Se a gente não trabalha não cultiva esses sentidos na gente, com certeza tudo fica perdido. Então, uhum, muito bom. Dá para ler mais esse finalzinho, Cris? Dá? Quem... Tem 3 minutinhos, todas concordando, dá sim. Tá. Quem fosse induzido pelas explicações precedentes à opinião de que a evolução descrita traz um cunho fatalista, tê-la ido compreendido mal. Quem, por exemplo, acreditasse que nessa evolução um determinado número de pessoas estaria condenado a pertencer ao reino da humanidade má, não veria como, nessa evolução, se desenvolve a inter-relação entre o mundo sensível e o mundo anímico espiritual. Ambos, o mundo sensível e o anímico espiritual, formam, dentro de certos limites, correntes evolutivas separadas. É pelas forças próprias da corrente sensorial que surgem as formas da humanidade maligna. Uma necessidade para a alma humana de encarnar-se em tal forma só existirá quando ela própria tiver criado as condições para isso. Também poderia ocorrer que as formas surgidas das forças do plano sensorial não encontrassem almas humanas procedentes da época anterior, por serem elas boas demais para corpos dessa espécie. Então, essas formas deveriam ser animadas do cosmo por algo diferente de almas humanas anteriores. As formas citadas só serão animadas por almas humanas que se tenham preparado para tal encarnação. Nesse domínio, o conhecimento suprassensível tem de dizer justamente o que vê, ou seja, que no mencionado futuro existirão dois reinos humanos, um benigno e um maligno, mas não deve deduzir intelectualmente do estado das almas humanas atuais um estado futuro a ser produzido como que por necessidade natural. O conhecimento suprassensível deve buscar a evolução das formas humanas e a evolução do destino das almas por dois caminhos bem distintos. E uma confusão entre ambos na cosmovisão seria um remanescente da concepção materialista, cuja existência se cravaria de maneira preocupante na ciência do suprassensível. Muito Ficou bom. difícil agora, hein? Então É, são por dois pontos distintos, são grupos distintos, aqueles que não se transformaram, é isso? aqueles que não cultivaram essas virtudes que, por exemplo, a Ângela trouxe hoje, né? Aqueles que não fizeram esse caminho interior, aqueles que não fizeram essa compreensão do mistério do Gólgota como um processo de iniciação atual, né?
vão ficar mais ligados a essa concepção materialista do mundo, né? E isso não significa que precisa ser só antropósofo, né? Cada um vai cultivar o seu interior da maneira como, né? Por isso vai ter essa separação outra vez desses de um povo mais maligno e de um povo benigno. E esses não ficariam no mesmo lugar, não vai ficar em Júpiter, tá? Não vai falar, não vai ficar em Vulcão, não sei. A gente Aí não também sabe. não sei, também não sei, não sei se a gente sabe, Tá, né? tá. Fala, Que Rosana. medo, né? Rapidinho Não, para que não. medo e que possibilidade. É o seguinte, quando ele diz aqui que também não sabe se terão almas boas o suficiente, e aí? Depende, então, mas Se ele quiser ir na próxima aula para não. não. Na verdade, o que eu entendo disso é que depende da gente. Ele já falou isso em muitos outros livros, que depende do que nós estamos fazendo com a Terra hoje. A evolução depende do hoje. O futuro vai depender do hoje. O que que nós fazemos? O que cada um de nós faz? Sim, mas ele menciona aqui que a pessoa pode se perguntar, e se não tiver gente boa o suficiente? É essa parte que eu não entendi direito. Eu também não. Então, essa pergunta eu não sei te responder, mas Depois, se você quiser, o que eu entendo é que depende de cada um. Depende assim, dessa força de cada um fazer esse autocultivo. Claro que é um risco, né? Ele fala naquele. Tem um livrinho pequenininho que ele fala muito disso, agora eu não me lembro qual é o livro, mas ele fala muito disso, que depende da nossa evolução. A responsabilidade está na mão, porque nós temos consciência hoje, nós temos liberdade. Diferente de épocas anteriores que não existia essa liberdade, não existia essa consciência como nós temos. Então, está na nossa mão a evolução da humanidade mesmo, a evolução do cosmos. Ele sim, coloca mas não isso está como pergunta. uma responsabilidade grande. Fala, Rosana. Desculpa, é um alerta, né, Rosana, só indo na questão que fica. Eu entendo assim, ó, é um alerta, mas que o nosso olhar não tem que ficar nisso, porque senão traz um medo. Sim, sim, mas é ele menciona aqui nesse finalmente essa possibilidade, é só isso, eu fiquei me É questionando. claro, é que eu entendo assim, o Steiner, ele tinha uma visão, um caminho, uma visão espiritual, ele estava muito a um nível de consciência muito elevado. Então, ele enxerga lá na frente e eu percebo isso, é como eu entendo, né? É um alerta e é real essa possibilidade. Agora, a força maior disso é hoje, eu em mim e eu com o outro, né? É o que eu vivo hoje, nesse sentido, assim, que eu entendo o que a Eliana traz. Pode falar. Posso só falar uma coisinha? Neste capítulo, essa parte final que a gente foi lendo, ele fala muito uma coisa assim: se a gente entender consciência como conhecimento, como o pensamento, essa é a nossa época. Mas nós devemos, nesse conhecimento, colocar o sentimento e a vontade. Boa, E Cris. aí vai ter a transformação. Depende muito da nossa vontade. Então, ele coloca essa pergunta aí da Rossana, que eu assim não achei, mas agora já é assim talvez uma interpretação, né, Rossana? Então, assim, Desculpa, tá aqui, depois eu se falo. muitas pessoas ficarem só no conhecimento, pode ser que a evolução não aconteça para o bem. Então, essa é a questão que foi o que a Eliana falou, depende de nós. E a Ângela também é hoje. Como é que estamos? Temos o conhecimento e ficamos só com ele, frio, materialista, só nisso, ou no nosso conhecimento, cada um está colocando sentimento,
está refletindo sobre isso e está pondo vontade para fazer alguma coisa. Pelo menos é o que eu entendi daqui. E é a base da antroposofia, né? Um conhecimento passado para frente e feito, né? Não só frio, né? Cerebral. Isso. Aquecido aqui no sentir, e aí eu coloco algo no mundo, eu vou para o mundo. E não vamos pensar assim em coisa grande, né, gente? Vamos pensar aqui no dia a dia, né? Então, eu acho que um bom exercício, Cris, quem se vincula às 12 noites santas, a cada noite tem uma virtude a ser trabalhada. E isso se reflete em cada mês do ano. Então, se a gente pegar, é um exercício simples, se a gente pegar a virtude referente a cada mês do ano e cuidar disso na gente mesmo, já é um trabalho, né? Já é um passo. Porque assim, a gente fica com todo esse conhecimento e fala assim, bom, e agora? Isso fica perdido. Não, mas efetivamente, que passo você dá hoje para fazer esse autocultivo, né? E É. parte da gente, não parte do outro. É sou eu. O que que eu faço comigo mesma quando eu fico raivosa com alguém que não fez aquilo que eu queria? É isso, simples assim, né? E a gente faz, né? Porque somos seres humanos, nós estamos em processo e a gente faz. Não tem jeito, a gente faz, mas se a gente tem a consciência, a gente dá um passo para trás e revê. Senão a gente vai perpetuando a mesma coisa. Eu vou parar de gravar. Qual é a virtude de fevereiro? Já agora, bom dia. Bom dia, Só para Lourdes. recordar. Fevereiro é a discrição, que se Obrigada. ligada ao signo de Aquário e Uhum. ao sentido do pensamento. Isso.